Queridos alunos, bem-vindos. Então, vamos falar agora nesse bloco de agravo. E aí, já começando com o pé na porta, né? Professor, que tranqueira é essa? Viagra. Vocês lembram do Viagra? Viagra é o recurso do agravo. Por quê? Porque a função é fazer subir. Uau! Inclusive, né, Pfizer me contrata, né? Porque eu estou fazendo propaganda gratuita aqui. Poderia usar outro remédio, né, do mercado. Mas vamos lá. Agravo de instrumento é o recurso cabível quando o juiz do ACO nega subimento ao recurso interposto. Por exemplo, eu interpus um RO perante o juiz, ele negou subimento. Cabe agravo de instrumento. Eu interpus recurso de revista perante o presidente do TRT, ele negou subimento. Cabe agravo de instrumento. Beleza? Então, o agravo de instrumento, a única função dele, a gente já até trabalhou isso, é destrancar recurso não conhecido pelo juiz ou ACO. Trancar recurso não conhecido pelo juiz do ACO. Ou seja, para fazer subir o recurso, certo? E aí, né, o nosso linha do tempo que a gente já fez, ó, juiz julga, profere a sentença. Da sentença cabe RO, interpõe perante o juiz. Se ele negar subimento, cabe agravo de instrumento. Interpõe o recurso de revista perante o presidente do TRT. Se ele negar subimento, agravo de instrumento, certo? E aí, conforme a gente já fez no recurso de revista, vamos fazer as marcações dos dispositivos que vocês têm que ter em mente no agravo de instrumento. Então, vamos lá. Cabe agravo no prazo de 8 dias. E aí eu sugiro que use uma cor para agravo de instrumento e outra cor para agravo de petição, que é a linha A, tá? Agravo de instrumento dos despachos, agravo de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recurso. Aqui é despacho com caráter decisório, tá? Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação de instrumento do agravo de modo a possibilitar o imediato julgamento do recurso denegado, instituindo a petição de interposição. Então, vem aqui e marca. Petição de interposição. Obrigatoriamente com cópia da decisão agravada, da certidão de respectiva intimação, das procurações otorgadas ao advogado do agravante, do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária, do depósito recursal referente ao recurso que pretende se destrancar, da comprovação do recolhimento de custas e do depósito recursal que se refere o parágrafo 7º, artigo 899 desta consolidação. Grifem tudo, mas você não precisa trazer tudo no mesmo parágrafo, certo? Então vamos lá. Ramiro, esse artigo 899, parágrafo 7º, diz respeito ao quê? O agravo, o depósito recursal do agravo, equivale a 50% do depósito do recurso que eu quero destrancar. Então vamos supor que um recurso de revista, perdão, vou fazer um recurso de revista, vou arredondar. O recurso de revista, o depósito dele é 30 mil, tá? Vamos supor, arredondando aqui valores. O recurso de revista depósito é de 30 mil. Então, o depósito do agravo é de 15, porque é metade do recurso que eu quero destrancar. Trancou o RO. Então, o depósito do agravo, ele, nesse caso, ele vai ser de 7,5, porque é metade do recurso que eu pretendo destrancar. Tranquilos? Então, vamos tomar esse cuidado aqui. Dando sequência, queridos, melhorando isso um pouco mais, o agravo de instrumento, então, é um recurso para destrancar. Professor, por que ele leva esse nome? Não tinha planejado isso, mas vamos lá. Olha só, antes o recurso foi trancado aqui no juiz da Cota, eu pegava esses documentos que a gente destacou e colocava num processo separado e levava para o tribunal. O processo continuava trancado perante o juiz da Cota. Agora o processo é online, então não é só isso, porque eu fazia uma formação de um instrumento. E esse instrumento está formado por esses documentos que a gente destacou. Tranquilos? Dando sequência, né, artigo 899, parágrafo 7º, e aí eu sugiro que façam com a mesma cor que fizeram o agravo de instrumento, no ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso, o qual se pretende destrancar. E aí a gente já fez isso algumas vezes, gente. Vamos supor que eu quero destrancar um RO. Tranquilos? Qual que é a peça básica que a gente vai utilizar? A mesma estrutura do RO. Então a gente vem aqui em endereçamento. Se eu estou querendo destrancar o RO, eu vou endereçar para o próprio juiz que trancou. Então, ao juízo. Se eu estou querendo destrancar um recurso de revista, eu vou endereçar para quem negou o subimento, então para o presidente do TRT. Vocês sempre vão endereçar para quem negou o subimento do recurso, certo? Processo número tal é a qualificação. Na qualificação, você vai indicar o recorrente, o recorrido,
quem teve o recurso trancado é o recorrente, o recorrido é aquele o qual iria contrarrazoar o recurso que foi trancado, e vão trazer a mesma coisa, advogado, procuração e anexo, os elementos, e vão chamar ele, evidentemente, de agravo de instrumento. Aliás, até melhor, né? O fundamento vai ser no artigo 897-B, mais agravo de instrumento, certo? Aliás, vamos colocar o recorrente e recorrido antes, para a gente manter um padrão. Se todos a gente está fazendo essa parte básica, né, vamos fazer aqui também. Então, vai indicar o recorrente, vai indicar que ele tem advogado, mais procuração em anexo, procuração em anexo. Vai indicar o artigo 897-B da CLT, vai dizer que chama agravo de instrumento. E vai indicar o recorrido. Aí vocês lembram do PT não rouba, preparo, custas processuais, preparo, né? Depósito recursado, custas processuais. P, T, tempestividade. R, remessa, notificação. Prof, é isso? É isso, vai ter o mesmo PT não rouba. E olha que interessante, recolhimento das custas e o depósito recursal. Tá até aqui já. Minha sugestão, para ficar automático, faz destaques que se encontram anexos às guias de custas e depósito recursal feito no valor de 50% do recurso ordinário, na forma do artigo 899, parágrafo 7º, que é justamente isso aqui que nós temos na sequência. Beleza? P, já foi. T, anota que o presente recurso é tempestivo observado no prazo de 8 dias úteis. N, requer a notificação da parte contrária para querendo apresentar contra-razões ao agravo do instrumento. Requer a remessa do agravo do instrumento ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho de Três Pontinhos, região. Mesma coisa do RO. O que vai mudar aqui, gente? A gente vai ter o preparo. No preparo, vou ter que colocar com outras cores aqui. Vai ter o preparo. No preparo, a minha sugestão é indicar 50% do recurso que se pretende estrancar na forma do artigo 899, parágrafo 7º da CLT. Então, você vai indicar custas mais depósito recursal, sendo que esse depósito recursal é de 50% do recurso que você pretende estrancar na forma do artigo 899, parágrafo 7º da CLT. Tranquilo? Então, mas mesma ideia, gente. Prepara destaques que se encontram em anexos às guias de custo devidamente quitado e depósito recursal feito na proporção de 50% do RO na forma do artigo 897, parágrafo 7º da CLT, ou se fosse estrancar o recurso de revista, feito na proporção de 50% do recurso de revista. Tranquilos? Depois vocês vão apontar a existência de tempestividade, PT, notificação, remessa. E o que vai ter de inovador? Coloca, destaca-se, por fim, por derradeiro, indicar, vou até colocar melhor, artigo 897, inciso 1. Aí, o que vocês iam falar? Indicar, destaques que se encontram em anexo, né? Indicar que se encontra em anexo, indicação. Vamos, como eu fiz no recurso de vamos fazer com outra cor. Indicação dos documentos do artigo 897, inciso 1 da CLT. E depois já faz o fechamento da peça de interposição. Termos que requer deferimento, local, data, advogado, OAB. Professor, não entendi. Olha só, você não precisa nem ter dificuldade. Você vai colocar, exemplo, destaca-se, vírgula, que nem precisa vírgula, né? Destaca-se que, nos termos do artigo 897, inciso 1 da CLT, se encontram em anexo os seguintes documentos, 2 pontos. Cópia da decisão agravada
da certidão da respectiva intimação, das procurações otorgadas aos advogados, ao agravante, do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão originária. Você podia vir só até aqui, da decisão originária. Por que só até aqui? Porque o depósito recursal e as custas, vocês já indicaram no parágrafo anterior. Professor, na hora, reescreve do depósito recursal, certinho. Pode escrever também, o banco não vai te tirar conta por isso. Eu sugeriria que viesse só até aqui, porque o depósito das custas, vocês já deixaram lá no P de PT, né, não rouba, vocês já deixaram lá no preparo igual a RO. Então, você poderia vir só até aqui, até sugiro que faça um grife embaixo a caneta, dessa forma que a gente fez, certo? Mas é isso, gente. É a estrutura da interposição do RO, acrescentando que destaques que se encontram anexos nos seguintes documentos, na forma do artigo 897-1, beleza? E aí, fechou? Mesma coisa do RO. Você vai vir aqui para o egrégio, Tribunal Regional do Trabalho, dá 3 pontinhos região, vai indicar o recorrente, vai indicar o recorrido, vai indicar a origem, que é de onde veio, vai indicar o processo e das razões do agravo de instrumento. E aqui, queridos, você vai ter o mérito. Você vai indicar qual foi o motivo que o juízo ACO não subiu com um recurso interposto e por que ele está errado. Então, fato, você vai indicar que o juízo não subiu, o juízo ACO, por exemplo, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Goiânia indeferiu o seguimento ao recurso ordinário, fato, direito, em virtude da deserção, né? Vamos supor que foi assim. O juiz da Terceira Vara do Trabalho de Goiânia indeferiu o segmento ao recurso ordinário em virtude da deserção. Isso é um fato. Direito. Ocorre que, nos termos do artigo 899, parágrafo 10º da CLT, o recorrente era a entidade filantrópica e, por isso, dispensado a posse recursal. Pedido. Requer a reforma da decisão e que seja apreciado o recurso ordinário trancado no juiz ACO. Ponto. O fato é por que o juiz trancou o recurso, o direito é por que está errado a decisão do juiz, né? E o pedido é a reforma dessa decisão e que seja apreciado o recurso que foi trancado. Tranquilos? Depois, requerimentos. Vai pedir conhecimento e provimento para reformar a decisão, atacada e fechamento. Nesses termos, requer deferimento, local, data, advogado, AB. Lembrando que se cair agravo de instrumento, a sua única tese, a única tese que você vai ter, vai ser pressupostos recursais, pressupostos extrínsecos e intrínsecos. Pressupostos extrínsecos, tempestividade, preparo, ou seja, intempestivo, ou deserto, se não houver o preparo. Então, tempestividade, preparo, representação, regularidade formal, ou pressupostos intrínsecos, cabimento, legitimidade, interesse, ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. É só tese processual. Seria muito ruim a banca cobrar isso, porque não tem nada de direito material nessa peça. Certo? E é muito provável ficar nos pressupostos extrínsecos e que estão nas suas peças de interposição, preparo, tempestividade, representação e regularidade formal. Ramiro, onde está o preparo? P, tempestividade. T, representação. Você não coloca advogado de procuração em anexo? Representação. E a regularidade formal? Você tem uma peça de interposição e as razões. Tranquilos? Basicamente é isso. Bem sus o agravo do instrumento. Se cair é só pressuposto recursal, tá? E aí, além do agravo de instrumento, que está no 897 da CLT, nós temos também na CLT o agravo de petição. E aqui eu vou relembrá-los do agravo de petição, que ele vai estar no 897, a linha A, e é da decisão em qual fase? Decisão na fase de execução. Tranquilos? Decisão na execução. Por isso, esse GIF cringe, ó, execução Aurora. E aqui o Yoga. É isso. Muitos de vocês estão assistindo isso, vocês nem eram vivos quando o Cavaleiros do Zodíaco passava. Mas eu sou cringe mesmo, então dane-se, né? Está lá no artigo 897, a linha A da CLT. Beleza? Da decisão da execução cabe agravo de petição. E aí, lá na nossa aula de embargo de execução, a gente já trabalhou essa questão desse fluxograma. Mas, basicamente, tem um título executivo, citação executada, 48 horas, pagar, garantir juízo, ficar inerte penhora. Embargo de execução, impugnação da sentença que julgou o embargo de execução, cabe agravo de petição. Eles, então, vai ser da sentença que julgou os embargos de execução, vai caber agravo de petição, certo? Ou da decisão que acolheu a sessão de competência, perdão, ou da decisão que acolheu a sessão de pré-executividade, da decisão na execução. Mas provavelmente vai ser um caso de embargos à execução. E aí, vamos lá, com outra cor de caneta.
para vocês grifarem. Você vai lá e grifa agora, por exemplo, cabe agravo no prazo de 8 dias da petição das decisões do juiz ou presidente nas execuções. O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente a matéria e valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final dos próprios autos ou por carta de sentença. Grafam isso, delimitação da matéria e do valor impugnado. O que é que vai ter de diferente, então, queridos da RO? Você vai ter que abrir um tópico da delimitação da matéria e da delimitação do valor impugnado, certo? Então, por exemplo, dessa sentença do juiz aqui, que julgou os embargos de execução, você vai entrar com a agravo de petição. Mesma coisa, gente, peça de interposição. Aí vem aqui, peça de interposição, endereçamento ao juízo. Aí vocês vão qualificar recorrente, recorrido, advogado, procuração e anexo. A peça, evidentemente, agora como eu já fiz aquela no agravo de instrumento, a gente pode ser mais rápido, o agravo de petição. E o fundamento do seu agravo de petição é o artigo 897, a linha A da CLT. Aí vocês lembram do PT não rouba, preparo, tempestividade, notificação e remessa? Vai ter isso? Vai. Com algumas pequenas observações. Com relação ao preparo, destaques que se encontram em anexos, guias de custo devidamente quitado, ok, custas, ok, e que houve já garantia do juízo. Então, custas mais garantia do juízo na forma do artigo 884 da CLT. Lembra que para os embargos da execução, a gente tinha que fazer garantia do juízo, ou seja, garantia integral da dívida? Então, vocês vão indicar que as guias de custos são devidamente quitadas e que a garantia do juízo foi feita na forma do artigo 884 na época dos embargos de execução. Ah, mas se cair um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vocês vão trazer que as custas são devidamente quitadas e que está dispensado da garantia do juízo, do depósito recursal, porque não há necessidade de depósito recursal quando o agravo de petição é por desconsideração da personalidade jurídica na fase de execução. Artigo 655A, dá uma lidinha. Ou, se for exceção de pré-executividade, destaques que se encontram em anexos, guias de custas, depósito recursal devidamente quitados. Ponto. Tranquilos? Provavelmente, se cair, vai ser de embargo de execução. Aí eu preparo, vocês vão falar que o juízo já foi garantido, ou que houve isenção dessa garantia, se for uma daquelas situações do artigo 899, parágrafo 9º, parágrafo 10º, certo? Depois, feito o preparo, vocês vão indicar tempestividade. Ah, e detalhe, queridos, professor, não lembrei dessas informações, fiz guia de custo de depósito recursado devidamente quitado, talvez você perca 0,1 no máximo. Sua peça não vai estar errada. Então, caiu um agravo de petição, um agravo de instrumento, recurso de revista, embargo, pensa na estrutura da RO. Pequenas coisas são alteradas, mas pensa na estrutura da RO. Vai indicar que é tempestivo, vai requerer a remessa, é a primeira notificação, na sequência, vai pedir a notificação, vai requerer a remessa. E o que é que tem de diferente aqui? Aqui você vai colocar a delimitação da matéria, que é o que nós gravamos, né? Grifamos aí, delimitação da matéria e delimitação do valor impugnado. Pode colocar num tópico só, eu sugiro que possa fazer 2 também, do valor impugnado. Como assim, professor? Vai te contar um caso que você vai... algumas coisas que vai caber recurso, não de tudo. Então, por exemplo, ou se couber de tudo, você delimita tudo, vai dizer, estou recorrendo de tudo. Vamos supor que eu estou recorrendo só das horas do FGTS que já foi depositado. Eu estou sendo executado em horas extras e FGTS. Só que o exercício vai te informar que o FGTS já foi depositado. Então, delimita-se a matéria. Destaca-se que o presente agravo de petição diz respeito ao FGTS, cujo valor já se encontra depositado. Delimitação do valor. O valor, hora impugnada, é de R$10.000. A banca vai ter que te informar esse valor. Ó, tem R$10.000 de FGTS que já foi depositado. Tranquilos? Você vai delimitar qual é o tópico, qual é o valor. Por isso que é muito improvável de cair. É muito difícil cair. São pouquíssimas teses. Prof, mas pode cair? Tudo pode cair tarde e tal, mas é mais improvável, ok? E aí você faz o fechamento. Segue para a peça de interposição, mesma coisa. Egrégio, Tribunal Regional do Trabalho,
Data, estimativa de região, recorrente, recorrido, origem, processo das razões do agravo de petição. E aí, pessoal, mesma estrutura dos embargos de execução, pode ter uma preliminar de unidade de citação, você vai reiterar, pode ter preliminares, é bem igual ao RO, porque ele é a mesma ideia do RO, só que na fase de execução pode ter uma prejudicial, que seria uma prescrição intercorrente, tá? Vai ter o mérito, que é o assunto contra o qual você de fato está recorrendo, vai ter os requerimentos, que é de conhecimento e provimento, e vai ter o fechamento. Tranquilos? Basicamente são essas questões. E aí, uma dica, fica um pouco em dúvida, repare que a gente fez delimitação da matéria do valor impugnado na peça de interposição em conformidade que o agravo só vai ser recebido quando o agravante delimitar isso, certo? Mas, olha, a FGV é uma banca difícil de correção, então eu sugeriria reproduzir isso aqui, idêntico, inclusive, iniciando sua peça. Então, aqui você já colocaria, no início da sua peça, delimitação da matéria e delimitação do valor. Igualzinho você fez na peça de interposição. Porque eu fico com receio da banca querer cobrar nas razões e não na peça de interposição e te tirar ponto por isso. Então, faz nos dois que você tem mais segurança de nota, certinho? É isso, queridos. A gente trouxe um pouco de agravo e a gente espera que vocês tenham uma experiência agradável. Acho improvável. Se for cair recurso, muito provavelmente é o RO que nós conhecemos, ou contra-razão de RO, ou recurso adesivo ao recurso ordinário, porque ele é basicamente o recurso ordinário. Acho muito difícil fugir dessas perspectivas. Pode cair? Pode, é por isso que eu estou passando essa aula para vocês, mas o que eu quero que vocês tenham em mente? Caiu recurso de revista, caiu agravo de petição, agravo de cimento, embargo de TST, eu vou fazer uma estrutura do RO e vou ao meu código olhar os artigos que eu grifei, nós grifamos. E o que está grifado é o que eu tenho que pôr na peça. Combinado? Então, vocês não vão errar. Se cair, faz um RO e coloque os artigos que estão grifados. Beleza? Queridos, um beijo, até a próxima.